Olá, chegamos então ao nosso terceiro encontro desse programa de acolhimento e crescimento da nossa igreja, da nossa família da fé. Que bom que você tem permanecido, que você tem continuado e a gente espera realmente que cada uma dessas lições possa ser muito útil para a sua vida com Deus, mas muito útil também para o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Vamos para a nossa lição número 3 hoje e é um dos temas mais importantes, eu creio, da nossa caminhada cristã e também acho que é um tema super importante para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre fé. Você tem o material já em mãos, você já deve ter visto que o tema de hoje é a fé. E a fé vai muito além do que nós imaginamos. A fé, ela não é aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais. A fé é ver aquilo que os olhos naturais não veem, mas os nossos olhos espirituais confiam. E é sobre esse tema que eu quero pensar um pouco com vocês nesse nosso terceiro encontro. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a diferença entre fé, ser uma pessoa positiva e ser uma pessoa cheia de esperança. Eu acredito que uma pessoa de fé é uma pessoa que tem esperança e é positiva, mas não necessariamente uma pessoa esperançosa e uma pessoa positiva é uma pessoa de fé. Por exemplo, o que é ser uma pessoa positiva? Uma pessoa positiva, quando ela vê um copo com água até a metade, ela é aquela pessoa que ela não vê que a metade do copo está vazio. Uma pessoa positiva é aquela que pensa, nossa, que coisa boa, o copo está meio cheio. Consegue entender a diferença? Uma pessoa positiva é aquela que vê as coisas sempre de uma maneira, sempre voltada para o bem. Isso é ser uma pessoa positiva. Uma pessoa que tem esperança é aquela pessoa que ela olha para a vida e para as circunstâncias e ela espera que algo bom venha acontecer na vida dela. E por que a fé ela se diferencia desses dois modelos, né? O modelo positivo e o modelo esperançoso? Porque a fé ela é uma certeza. A própria Bíblia diz, e eu acredito ser a melhor definição de fé que existe, melhor até que um dicionário. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza. A fé ela é uma convicção. Ela é algo que está absolutamente certo na mente e no coração de uma pessoa. Então, diferente de ser uma pessoa positiva que olha o lado bom das coisas, diferente de ser uma pessoa esperançosa que espera que o bem venha acontecer, uma pessoa de fé é uma pessoa que tem certeza. É uma pessoa que ela não tem incredulidade, ela acredita fielmente e de todo o coração dela que aquilo que está no coração, aquilo que está dentro dela vai acontecer, vai se realizar e vai se materializar. Agora olha só que coisa interessante, a gente vai ver isso aí na nossa apostila. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele não sabe o que é verdade e o que é imaginação, sabia disso? Pesquisas comprovam que uma pessoa que vê um objeto, por exemplo, eu estou vendo aqui muitos arranjos, mas se eu fechar os meus olhos e eu imaginar esses arranjos, o meu cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que eu vi concreto, e o que eu apenas imaginei dentro de mim. Ele não sabe. As duas coisas são verdades para ele. Ou seja, verdade para o nosso cérebro é aquilo que eu informo a ele, seja vendo com os meus olhos físicos ou vendo com os meus olhos mentais, fechando os olhos, ou com uma visão espiritual. O meu cérebro acredita. E aquilo que o meu cérebro acredita, ele conduz a minha vida para caminhar naquela direção. Olha que coisa mais interessante. Então, entendendo essa questão científica, vamos trazer isso agora para a nossa vida espiritual, para a nossa espiritualidade. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo ou a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais da palavra de Deus
eu ouço, quanto mais da palavra de Deus eu absorvo na minha vida, na minha mente, eu informo o meu cérebro a respeito da palavra de Deus e das promessas de Deus, mais a minha fé naquilo que Deus diz vai aumentando. Então pare e pensa comigo aqui. A maior parte das pessoas que nós conhecemos, a começar em nós, são pessoas realmente de fé? Porque a fé que nós estamos falando aqui é a fé em Deus, a fé na palavra de Deus e, por consequência, a fé nas promessas de Deus. Se eu não estou alimentando a minha mente e o meu coração com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, no que é que eu estou crendo? No que é que eu estou colocando fé? Olha aqui para mim, gente. As promessas de Deus, falei isso já numa outra lição, elas são maiores do que os nossos sonhos para a nossa vida. Eu posso dizer que as promessas de Deus são maiores do que os nossos maiores sonhos. Mas como eu vou crer em algo que eu não tenho conhecimento? Como eu vou crer em algo que eu não tenho conhecimento? Foi criado para nós uma ideia, um distanciamento do ser humano, inclusive do cristão, daquele que professa uma fé em Deus, em Jesus, mas ele tem um distanciamento da palavra de Deus. Como que nós vamos conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus e as promessas de Deus sem ter um contato com a sua palavra? Nós temos que nos aproximar da palavra de Deus, ouvir cada vez mais a palavra de Deus, ler cada vez mais a respeito da palavra de Deus, e isso vai gerar cada vez mais fé no nosso coração, e essa fé é essa certeza. Ela não é uma dúvida, ela não é um pensamento positivo, ela é uma certeza de que as coisas podem, a nossa vida ela pode ser totalmente transformada. Por isso eu convido você a ler com muita atenção a nossa apostila de hoje e a conversarem a respeito do que é fé para você e das experiências, que talvez tem pessoas aí no PA de hoje que têm mais experiências de fé do que outras pessoas. Compartilhem, conversem, vamos estimular a fé uns dos outros, tá bom? Eu espero que a mensagem de hoje seja muito, mas muito importante para a sua vida, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.